lugar comum na imprensa esportiva a demonização das torcidas organizadas. Bem, quem me acompanha, quem me conhece falando sobre o assunto, sabe que essa não é a minha. Passo muito longe disso. E por quê? Embora saibamos que as organizadas se envolvem em confusões e que nas últimas décadas esses confrontos se transformaram até muitas vezes em casos de polícia, casos graves, com mortes e tudo mais, sabemos também que as organizadas são muito mais do que isso e que surgiram não com esse propósito, e sim com a intenção de apoiar as equipes, fazer a festa nas arquibancadas e, em muitos casos, participar politicamente dos clubes, contestar maus dirigentes, lutar pelo melhor para os clubes de coração de cada um desses torcedores. Eu e o Bernardo Buarque fizemos no mês passado, em maio, uma live no YouTube. Uma live sobre torcidas organizadas, com uma excelente participação, uma repercussão muito legal. Pudemos ali falar sobre o surgimento das torcidas, como elas apareceram, as transformações pelas quais passaram ao longo de todos esses anos, as torcidas que surgiram lá nos anos 30, anos 40 do futebol brasileiro, ou seja, faz muito tempo. E a partir daí tivemos a ideia de fazer vídeos específicos, faremos lives também, voltaremos a fazer lives, mas nesse momento, vídeos específicos sobre temas ligados a torcidas ou sobre torcidas específicas. E vamos começar com a Gaviões da Fiel, uma das mais emblemáticas e importantes torcidas organizadas do país. A Gaviões, que virou escola de samba, mas que nasceu no final dos anos 60, que surgiu em 1969, para contestar, entre outras coisas, para contestar o então presidente Vadia Lu, que comandava o Corinthians e empurrava o clube mais popular de São Paulo já há 16 anos na fila, esperando por um título. Vadia Lu foi, digamos assim, o primeiro adversário da Gaviões da Fiel. E isso aí tem muita história, muita história. Vamos contar um pouquinho dessa trajetória da Gaviões com o Bernardo Buarque, que eu chamo agora para compartilhar conosco todo o seu conhecimento sobre o assunto. Diga lá, Bernardo. Olá a todos e todas, sou Bernardo Buarque. Nós vamos agora, no canal do Mauro César, começar essa série sobre a história, a memória e a dinâmica das torcidas organizadas de futebol. Nesse início a gente vai separar por torcidas, falar um pouco de cada torcida. Nós resolvemos começar com a torcida Gaviões da Fiel, que é a maior torcida organizada ligada ao Esporte Clube Corinthians Paulista e que em 2019 completou 50 anos de existência. É hoje uma das mais estruturadas, mais bem administradas e com uma infraestrutura em termos de torcidas organizadas no Brasil. Tem uma quadra, tem uma sede administrativa, fica situada no bairro do Bom Retiro e tem desde 2014 mais de 100 mil integrantes que participam da vida associativa dessa torcida. É uma torcida que foi fundada em 1969 e que vinha sendo, o embrião dessa torcida vinha sendo gestado já desde 1965, quando um grupo de torcedores que frequentavam as arquibancadas, insatisfeitos, já com uma série de mais de 10 anos sem títulos no Corinthians, resolveu se mobilizar para tentar pressionar, fiscalizar e adotar uma outra postura em relação ao modo como o clube vinha sendo dirigido. Então, em 1969, quando ele surge como uma voz de oposição dentro do clube, buscando mudanças na sua direção. À época, ele era dirigido havia mais de 15 anos por Vadia Lu, que era então presidente do Corinthians. Então esse grupo, que era um grupo de jovens entre 16 e 20 anos, se reuniu e criou o Grêmio Gaviões da Fiel Força Independente, que a partir daí começou a ter uma atuação nas arquibancadas, influenciando na vida do clube e com esse mito de origem surgindo como uma voz de oposição dentro de um período nacional em que vivíamos aí a ditadura militar. Então, nas memórias da torcida, ela é narrada com uma dupla luta contra tanto a ditadura militar quanto contra o autoritarismo que vigia no clube. A torcida cresceu, a torcida foi fundada na ata de fundação, ela consta da presença de 13 integrantes e ela cresceu bastante, né? Um dos fundadores número 1, que é Flávio La Selva, era um estudante de Direito da Universidade de São Paulo à época.
Então era um grupo de estudantes, de trabalhadores, e a torcida cresceu. 2 anos depois, mesmo com intimidações de capangas do clube, ela se estabeleceu, mas 2 anos depois já houve uma primeira dissidência dentro da torcida, inclusive já dentro de um pleito eleitoral no Corinthians, quando algumas chapas estavam em oposição, e nesse contexto surge a torcida Camisa 12. Ao longo dos anos 70, a Gaviões se estabeleceu com seu símbolo principal, que é o símbolo do gavião, que foi um animal escolhido porque no final dos anos 60 ele simbolizava, né, a força dessa ave, então tinha todo um simbolismo associado à sua criação, mas também os fundadores atribuem o nome ao fato de que havia naquele momento os índios gaviões do Pará, que estavam também aparecendo muito nos meios de comunicação da época, porque eles lutavam contra uma série de explorações contra as suas terras. Então, nesse sentido, o nome foi adotado, né, pelo simbolismo da ave, de uma ave que voa alto, e ao mesmo tempo em homenagem à luta dos índios gaviões, que eram representativos aí da causa indígena no Brasil. E eles cresceram ao longo dos anos 70, cresceram construindo a própria sede, cresceram com as caravanas, cresceram mesmo com essas dissidências internas que aconteceram já no início, com a criação da Camisa 12, e também se desenvolveram nos anos 70 no Carnaval. Começam como um bloco, começam ligados a Vai-Vai, depois se tornam um bloco carnavalesco que desfila na Avenida São João, e pouco a pouco eles vão se estabelecendo. Evidentemente que com a história do clube, em 1976 a invasão corintiana ao Rio de Janeiro foi muito marcante. Aí vem Corinthians e a explosão da alegria no Rio de Janeiro. Todos os corintianos Acorda, Fiel! Acorda, Fiel! Acordando o povo do Morumbi! Onde a cidade é do Corinthians, você é empolgação, a razão do sorriso desse povo. Viagens, trânsitos, acidentes e tudo sendo vencido por uma massa humana que só tem em você uma explosão de alegria na sua entrada em campo. Corinthians, você continua sendo fé, amor, você continua sendo religião e a alma desse povo. Corinthians, rasgado o sorriso para a torcida do Corinthians, rasgada a emoção, olha só o tremular das bandeiras, olha só a explosão de alegria. O Maracanã, no Maracanã desembocou todinho o Brasil para aplaudir o Corinthians. Corinthians, você é festa, você é entusiasmo de uma nação, você faz parte desse povo, você está no íntimo de cada um daqueles que estão aqui aplaudindo por você, Corinthians. Você é festa, você é alegria, Corinthians. Olha só o espetáculo que você proporciona, Corinthians. Já você, Simão do Parque São Jorge, levanta-se o meu povo, está estremecido o alicerce, com amor, com sorriso, estremece-se o alicerce no Maracanã. Fausto Silva e Cândido Garcia, Israel Ginkel, seu repórter Tapô, alegria e festa no Rio, Coringão em campo. Por essa ocasião, 82 ônibus representaram a Gaviões no Rio de Janeiro, uma presença bastante expressiva, não só do torcedor organizado, mas do torcedor corintiano de um modo geral.
na final do Campeonato Brasileiro de 1976 foram a Porto Alegre, eles já vinham em peregrinação desde Recife, enfim, uma série de caravanas com vistas a esse título que só foi chegar em 1977 no Campeonato Estadual contra a Ponte Preta. Acorda, fiel! Tá na hora de gritar muito alto, fiel! Tem que ser agora, tem que botar pra fora todo o sofrimento, todo o choro que enforca esse povo há 23 anos. Corinthians! Acreditando na faixa de campeão no peito de todos os corintianos do mundo. Acorda, fiel! Acorda, fiel! Acorda, fiel! Acordando o povo do Morumbi! Hoje a cidade é do povo! Que a Fiel vai sentir a própria poesia do povo. Hoje a cidade é do povo. Tem que ser festa alvinegra, tem que cobrir as ruas da cidade com paixão e loucura, com felicidade que desabrocha e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo, dia de cantar alegria e ser feliz. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo. O Morumbi é festivo e alegre, o povo está fazendo a festa. Estão tremulando, tremulando, tremulando nas bandeiras corintianas. Corinthians em campo. Ponte Preta também, olha só o espetáculo do Morumbi. Coisa majestosa, festa do futebol do Brasil. Esse é o grande acontecimento que eu me orgulho de fazer parte. Obrigado, povão. Corinthians, você lava a alma desse povo. Os repórteres da Globo. Na virada dos anos 70 para os anos 80, embora não se hoje considere muito isso associado à grande rivalidade da torcida do Corinthians, era a torcida jovem do Santos, era a torcida do Santos, muito embora Flávio Laselva, que foi o fundador da Gaviões, tivesse relações muito amistosas com o líder da torcida jovem do Santos, que era o Cosmo Damião, inclusive tinham relação de compadrio e ao mesmo tempo tinham essa rivalidade e se entendiam no âmbito da ATOESP, que era a Associação de Torcidas Organizadas do Estado de São Paulo. Então a Gaviões passou a ser uma referência para a torcida do Corinthians, com a conquista de títulos, com a presença em fatos históricos marcantes, não só do clube, mas também da sociedade brasileira, famosa a faixa pela anistia ampla, geral e restrita de 11 de fevereiro de 1979, que vai ser estendida num jogo contra o Santos, no Morumbi lotado, com mais de 100 mil pessoas. Então esse foi um momento marcante. Depois também na campanha das Diretas Já, em 1984, eles estiveram presentes em manifestações na Praça da Sé. Enfim, uma torcida que se estruturou, que cresceu muito rápido, e nos anos 80 passou a construir uma rivalidade contra a torcida do Palmeiras, né, com o surgimento da torcida Mancha Verde. Essa rivalidade se tornou a mais forte, né? E lembremos que de 1988 para cá, essa rivalidade incluiu também incidentes fatais, confrontos, tudo o que passou a caracterizar as torcidas nos anos 90. Então a torcida hoje, ela, dentro desse espírito, vamos dizer, democrático da sua criação, que foi uma criação contra o autoritarismo no Corinthians, ela estabelece que um presidente da sua torcida não pode ficar mais de 2 anos e não pode renovar o seu mandato. Então, uma torcida que realiza, desde a sua criação, com mais de 50 anos de existência, realiza periodicamente eleições através do voto que renovam o ciclo de poder dentro da direção da torcida. Então, você tem um aparelho de conselheiros, você tem todo um aparato dos beneméritos que participam da torcida, recriando um pouco esse universo associativo dos clubes, e a torcida também tem o seu próprio modo de reciclar as suas lideranças, e passaram várias figuras, né, emblemáticas. Eu mencionei Flávio Laselva, mas tivemos Chico Malfitani, Magrão, Magal, Dentinho, enfim, uma série de lideranças que ocuparam a presidência e que mantiveram essa torcida nos anos 90, nos anos 2000,
efetivamente com essa estrutura, com uma vida associativa interna, com a participação no carnaval. Nos anos 80 ela se torna uma escola de samba, ela conquista o primeiro título no grupo especial já no AMB em 1995, se sagra tetracampeã do Carnaval Paulista com títulos em 95, 99, 2002, 2003, enfim, ela consegue manter uma vida não só principalmente em torno do futebol, mas também em torno das escolas de samba, da vida carnavalesca da cidade de São Paulo. É uma torcida também muito presente em outras modalidades esportivas, então ela tem uma capacidade de representar a torcida no futebol de salão, no basquete, no futebol feminino, nas caravanas. Então, por conta disso, eles conseguem estar presentes nos momentos mais importantes da vida do clube e da torcida. Talvez o auge da torcida tenha sido a conquista do título mundial em 2012, em Tóquio, onde houve uma grande mobilização também dessa torcida organizada, mas evidentemente que a torcida, como todas as demais, cresceu muito. Ela chegou a ter 100 mil associados em 2014 e também ela enfrenta essa questão das brigas internas, das disputas por poder, das rivalidades com outras torcidas, alguns incidentes que macularam a imagem da torcida. Então tudo isso faz parte do universo associativo dos Gaviões. É uma torcida que já teve relações de amizade com outras torcidas, por exemplo, com a torcida do Flamengo, mas que nos últimos anos optou por ter apenas do que eles chamam, não alianças, mas relações de respeito com algumas torcidas. Então, no momento, por exemplo, eles têm uma relação com a Fúria Jovem do Botafogo, com a Gaviões da Figueira, lá do Figueirense, de Santa Catarina, com a Ceará Amor, do Ceará, e mesmo com a torcida jovem da Ponte Preta, uma relação de respeito que não envolve aquilo que se chama de aliança ou amizade, mas que envolve mútuo respeito na sua circulação pelo país. Então, essa basicamente a história desses 50 anos da Gaviões, que é impossível resumir aqui em poucos minutos, mas que deixa muitas histórias interessantes que cada um dos seus membros pode aqui contar e enriquecer. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Bem, depois dessa aula, do Bernardo, eu só quero a ele agradecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Evidentemente, voltaremos a falar da Gaviões em algum outro momento. Um vídeo é muito pouco para a gente falar da história de uma torcida tão importante, com tanta história nas arquibancadas e fora delas. Mas falaremos de todos os times possíveis, falaremos também sobre torcidas de fora, sobre maneiras de torcer, sobre influências, uma fonte inesgotável aí de temas para a gente poder conversar com o Bernardo. E esse foi só um primeiro vídeo, espero que você tenha gostado. Dê um like aí no vídeo se você curtiu, compartilhe com seus amigos que gostam do assunto, aqueles que pertencem a organizadas, aqueles que já pertenceram, aqueles que têm algum interesse mais profundo, além de ficar apontando o dedo e falando, são vândalos marginais, como se tudo se resumisse a isso. E compartilhe o vídeo e vamos acompanhando aqui, espero que vocês acompanhem e deem sugestões também sobre esse assunto. A gente vai continuar falando sobre ele aqui no canal. Corinthians!
cupom nas urnas para o setor das Gerais, dedicadas ao povão da Geral, para que você possa concorrer ao gol milionário. Atenção, galera! Em Corinthians! Entra primeiro o time do Corinthians no Morumbi. Entra em campo o Coringão. E o delírio e a festa de sempre. Já acostumada à fiel torcida corintiana, que empolga, se emociona e transmite mais do que nunca se entusiasma na entrada do time. Entra em campo o Coringão. Empolgação do espetáculo. Olha o delírio do povo. Terrível em cima do setor das Gerais, e a galera se manifesta apoteoticamente. Um delírio, uma ilusão muito forte dessa meu povo. O rival continua mexendo com a cabeça do povão. Entra em campo o Coringão e entra diretamente ligado com a emoção, com o serviço do meu povo. E o Corinthians entra com a faixa, ganhar ou perder, sempre com democracia. Corinthians vem com a faixa para campo. Entra a faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Democracia que vive o Corinthians, que é uma democracia que todos nós estamos buscando, querendo, idealizando e solicitando para o país.